Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento aqui do nosso projeto Conquistar. Você sabe como funciona, né? Para você ampliar aí os seus conhecimentos sobre os assuntos que você já estuda, não é? Procedimento normal aí para quem ainda está nesse momento aí de estudar, de continuar aí os seus estudos e ampliar os seus conhecimentos. Eu sou o professor Jefferson, estamos aí em mais uma aula de geografia sobre a urbanização. Vamos verificar aí algumas situações relacionadas a essa coisa que está tão presente no nosso dia a dia, não é mesmo? E que a gente convive aí cada dia que a gente bota o pé para fora de casa. Gente, neste momento nós vamos ter o nosso simulado. E, além das questões, você também tem que continuar observando aí as redes sociais do Conquistar, as redes sociais do Centro de Mídias, para vocês ficarem sempre por dentro das informações aí que nós preparamos para vocês, beleza? Esta aula, gente, o nosso simulado de geografia faz parte aí de um episódio sobre urbanização, vida urbana, a cidade não para. Inclusive uma música de punk brasileiro, muito legal esse nome aí. Gente, como vocês podem ver aí no detalhamento, a gente vai verificar coisas relacionadas à urbanização. O momento do simulado, como vocês sabem, é para a gente verificar questões de vestibular que usaram esse tema e que vocês podem verificar ali baseado nesse tema da aula, que é a questão da urbanização, né? As transformações que acontecem na cidade e tudo mais. Vamos verificar então? Vamos nessas questões. Pessoal, vamos lá para a nossa primeira questão do simulado. Você sabe como funciona, né? Temos aí algumas questões, vamos dar um tempinho para vocês responderem e depois a gente responde já, né? Verificando como é que funcionam essas questões. Aula sobre urbanização, questões sobre urbanização. Nós vamos ver aqui que a primeira questão, ela é uma questão de Enem, hein? Inclusive é uma questão de 2022, que tratou sobre a questão da urbanização. Acompanha comigo. Macrocefalia urbana pode ser entendida como uma massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais, que comprometem substancialmente a segurança pública. Esse é um texto de um dos geógrafos mais importantes do Brasil, o Milton Santos, né, num livro aí chamado O Espaço Dividido. O texto do Milton Santos foi usado como questão do Enem e que falou sobre esse tema, macrocefalia urbana. A pergunta era essa: o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Qual foi o processo de concentração mencionado no texto? Macrocefalia urbana. E aí, foi estimulado pelo quê, hein? Letra A, limitação da área ocupada. Letra B, êxodo da população do campo. Letra C, ampliação do risco habitacional. Letra D, deficiência do transporte alternativo. Ou letra E, crescimento da taxa de fecundidade. Esta questão de Enem, né, um dos vestibulares mais importantes aí do Brasil, trouxe um texto sobre determinados problemas urbanos aí, e a questão quer saber qual o estímulo, né, qual a causa que ajudou ainda mais com que essa situação acontecesse nas cidades. Eu não vou explicar o que é, porque isso é só no momento da resposta, né? Pensem aí, verifiquem aí direitinho, daqui a pouco a gente volta.
Pessoal, a alternativa correta, como vocês estão vendo aí, é a letra B, né? Êxodo da população do campo. Vamos dar uma olhadinha no gabarito, apenas na tela aí para vocês? Macrocefalia é o fenômeno urbano no qual há o crescimento demasiado de um polo urbano em relação aos demais. Ele se relaciona ao crescimento da população que tenta ocupar esse polo urbano para ter acesso aos serviços oferecidos e maior chances de emprego. Ele se relaciona, portanto, ao excesso de pessoas e deficiência na infraestrutura para atender a todos. Deste modo, se relaciona ao êxodo da população do campo que migra em direção a esses centros, tornando-os mais inchados. A alternativa correta ali era a letra B, viu, pessoal? Você tem ali, então, a situação da migração, né, da mudança do campo para as cidades, como sendo um dos fatores que mais causa esse inchaço que apareceu lá no texto da questão, né, que explica exatamente essa ideia de macrocefalia urbana, que é quando você tem um crescimento que é muito elevado, que é muito acelerado, e as pessoas simplesmente vão chegando, né, porque a gente fala assim, a cidade cresce. Não é necessariamente que a cidade cresce, é que muita gente vai morar na cidade ao mesmo tempo, né, ao longo aí da história, e as pessoas vão chegando, às vezes até sem rua, sem serviços públicos, né, áreas de invasão. Isso acaba acontecendo. E isso que a gente fala desse inchaço, né? Inchaço de quê? Inchaço de pessoas ao mesmo tempo que tem ali a falta, né, de infraestrutura, a falta de serviços públicos. Depois, né, é que as prefeituras costumam chegar nessas áreas. Beleza, pessoal? Isso que o texto da questão estava falando ali sobre questão de macrocefalia urbana. Precisamos ver sobre as alternativas incorretas, né? O texto, gente, a questão em si perguntava exatamente isso. Uma causa para a questão da macrocefalia urbana. Essa alternativa, a alternativa B, mostrava exatamente isso, né? Que a situação de você ter mudança do campo para a cidade causa, né, problemas como esses mencionados no texto do Milton Santos. As outras alternativas, como a gente vai ver na próxima tela aí, elas não trazem informações que têm a ver com o texto. São informações que têm a ver com o assunto, mas que não têm a ver com o que foi proposto pela questão. Alternativa A aí, ó, limitação da área ocupada não é, porque o que a gente falou ainda agora, né? Na verdade, acontece o inchaço do uso da área ocupada nas cidades, e aí acontece a expansão que a gente falou, né? Novos bairros, invasões, etc. Como está escrito aí, expansão horizontal. A letra C está errada, ampliação do risco habitacional, porque isso aí é uma consequência, não é uma causa, né? É depois que aconteceu o inchaço populacional, né, numa cidade, é que surge a questão das casas de menor qualidade, né, moradias precárias, favelas, aquelas situações todas que a gente sabe. A letra D, ela está dizendo aí, ó, deficiência do transporte alternativo. É a mesma coisa que a gente falou agora há pouco. A questão de problemas do transporte, né, é, na verdade, uma consequência. É após acontecer a chamada macrocefalia, né, esse aumento aí totalmente desconcertado, né, das cidades ao longo do tempo, isso também gera problemas, por exemplo, no deslocamento das pessoas, né, com relação ao transporte. A letra E, crescimento da taxa de fecundidade, né, também, né, não é assim, não está diretamente relacionado com isso, como está escrito aí no texto. As variações nas taxas demográficas, né, o número médio de filhos por mulher, por exemplo, aí, né, acontecem como consequência da concentração espacial. E ainda assim, em áreas urbanas onde ocorre a redução dessas taxas, né? Geralmente, quando a gente estuda, né, assuntos relacionados a isso, a gente sabe que a tendência em áreas urbanas é as pessoas terem menos filhos. É as taxas de fecundidade, né, a média de filhos por mulher ser menor do que em áreas rurais. Então, essa alternativa também ela é uma consequência, beleza, gente? Então, a única alternativa que traz uma situação de causa, né, é a alternativa B mesmo. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda questão. Pessoal, essa segunda questão também é uma questão do Enem, né? Só que é do Enem de 2015 e também tem a ver com o tema desse simulado sobre urbanização, né? Preste atenção. O processo de concentração urbana no Brasil, em determinados locais, teve momentos de maior intensidade
e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Olha só o que está dizendo aí esse texto, hein? Vamos lá de novo? O processo de concentração urbana no Brasil, né, de urbanização e tudo mais, em determinados locais, teve momentos de muita intensidade, aumentou muito, né, em algumas cidades aí. E, ao que tudo indica, né, como o teu autor está falando isso aí para você, né? Hoje em dia, aqueles centros que cresceram muito, eles estão passando por uma desaceleração no ritmo de crescimento. Está crescendo menos esses grandes centros urbanos aí, com o passar do tempo, atualmente. É isso que esse texto está dizendo. A questão é o seguinte: uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o quê? A questão também está te perguntando uma causa para a situação que está mostrada ali no texto. Letra A, carência de matérias-primas. Letra B, degradação da rede rodoviária. Letra C, aumento do crescimento vegetativo. Letra D, centralização do poder político. Ou letra E, realocação da atividade industrial. Qual dessas alternativas, dessa questão que o Enem trouxe sobre urbanização em 2015, é uma causa para a situação lá, né, de uma grande cidade, está crescendo em menor ritmo, hein? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí bem, hein? Preste atenção. Daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, pessoal. A alternativa correta é, letra E, né? Realocação da atividade industrial. Este é o fator relacionado aí, né, à desaceleração de uma grande cidade, de uma cidade muito urbanizada. Muitos fatores possibilitam a realocação da atividade industrial no Brasil. Os avanços tecnológicos da produção, associados a incentivos dados para o estabelecimento de indústrias, fazem com que novos locais, fora dos centros urbanos, tornem-se atrativos pela oferta de postos de trabalho. Esses locais tendem a aglutinar pessoas e fazem com que haja uma desconcentração da população nos grandes centros urbanos. Gente, basicamente o que o texto está falando aí é mostrar para você que
Você tem uma cidade que cresce muito, que tem muitas fábricas, é o que o texto estava falando ali, né? Com o passar do tempo, de acordo com a resposta, que é a resposta correta, a industrialização no mundo todo e no Brasil também aconteceu da seguinte forma: você tem uma grande cidade, uma grande capital que entope aí de fábrica. Mas outras cidades do interior, cidades próximas, cidades médias, elas também acabam recebendo algumas indústrias, né? Acabam atraindo algumas fábricas e, consequentemente, acabam atraindo pessoas para irem trabalhar por lá, acaba atraindo toda uma infraestrutura para aquela fábrica funcionar. E isso faz com que já não seja mais a grande metrópole o único lugar onde vai ter as indústrias. A gente já observa outras capitais dos países se industrializando, cidades mais próximas, né, de uma região metropolitana também crescendo, né, aumentando, e isso vai fazendo com que essas cidades médias vão crescendo ali, muito rápido também, enquanto as metrópoles, que já estão bem, né, evoluídas, com milhões de pessoas morando, várias empresas, várias fábricas, elas vão crescendo num ritmo menor. Não é que simplesmente para, né? É um processo que aqui na geografia urbana, né, que é uma área da geografia, a gente chama de desmetropolização, né, que é quando você tem uma cidade que ela vai crescendo. Ela não deixa de crescer, ela cresce num ritmo menor do que as cidades médias, do que as cidades ali, geralmente das regiões metropolitanas, beleza? Por isso que é a letra E. É a realocação da atividade industrial que faz com que as cidades ao redor das grandes metrópoles acabem crescendo muito também. Vamos dar uma olhada nas alternativas incorretas. A letra A está dizendo aí que a carência de matérias-primas, né, é o que causava, né, a situação ali. Essa alternativa não está relacionada com o processo de desaceleração da quantidade de pessoas em grandes centros urbanos. A gente já falou sobre isso, né? As pessoas vão para as grandes cidades devido a melhorias aí em qualidade de vida, né? De maneira geral. Letra B, degradação da rede rodoviária, também não está relacionada, né? A baixa qualidade das redes de transporte, apesar de prejudicar a locomoção das pessoas em grandes centros urbanos, não é a causa da diminuição da população em uma cidade, né? A pessoa não vai se mudar porque a qualidade do ônibus, a qualidade dos metrôs é ruim, né? São outros fatores que fazem com que as pessoas se mudem, né, para outros lugares. Letra C, aumento do crescimento vegetativo também não é uma causa, né? Como está aparecendo aí no texto. Com o aumento das taxas de crescimento da população de uma cidade, acontece o inverso do que o texto propõe, né? Crescimento vegetativo, para quem não lembra, né, é o aumento médio ali da população, né? Taxa de natalidade, menos taxa de mortalidade, aumento das migrações, saídas daquele país, daquele estado, né? Tudo isso somado causa aí o crescimento vegetativo. A letra D, centralização do poder político, fator político não está diretamente relacionado, né, com aonde as pessoas vão viver, né? Aqui no Brasil, a estrutura política nas esferas municipal, estadual e federal, elas continuam funcionando e tudo mais, mas essa coisa da posição, né, onde cada indústria vai ficar, é um fator que não é necessariamente político, né? É mais comercial, estratégico por parte das empresas. Beleza, pessoal? Esta foi a segunda questão aqui do nosso simulado sobre urbanização. Vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão de Enem também, né? A questão de Enem aí do ano de 2020, né? Lembrando que o Enem é uma das avaliações muito importantes aí para o acesso das pessoas para as universidades públicas aqui no Brasil, né? E essa questão de 2020, lá do Enem, também está relacionada com o tema urbanização. Vamos dar uma olhada. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Olha só o que o texto da questão está dizendo aí, né? Fez um pequeno histórico de que as cidades aumentaram, porque houve aí, né, a formação das aglomerações urbanas devido à produção industrial nas cidades, né? Isso acabou causando a consolidação das metrópoles como os lugares onde as indústrias ficavam.
né? E aí, na segunda metade do século XX, o texto está falando aí que as metrópoles elas acabaram se estendendo por áreas além, né? Áreas de ocupação contínua, né? Resultando, né? Esse configurando aí é como se fosse um resultando densas regiões urbanizadas, regiões além, né, das metrópoles. A pergunta é, o resultado do processo geográfico descrito no texto que a gente viu agora há pouco foi o quê? Letra A, valorização da escala local. Letra B, crescimento das áreas periféricas. Letra C, densificação do transporte ferroviário. Letra D, predomínio do planejamento estadual. Ou letra E, inibição de consórcios intermunicipais, hein? Qual dessas alternativas é uma consequência da situação mencionada no texto? Pensem aí. Pessoal, a resposta correta da questão 3, aí, questão de Enem, né, é a alternativa B, crescimento das áreas periféricas. Essa questão, gente, como a gente vai ver apenas o gabarito na tela aí, ela pediu a questão da consequência, né, e não uma causa, como foram as duas questões anteriores, não é mesmo? A questão trouxe um texto onde a pergunta queria saber de você ali qual foi uma consequência da situação mostrada pelo texto, né? Que é a expansão de uma cidade. Vamos dar uma olhadinha na resposta. O crescimento urbano está vinculado ao desenvolvimento da atividade industrial e à geração de empregos. Quanto maior as amenidades urbanas, morar próximo ao local de trabalho, próximo aos centros comerciais, maior será o custo das moradias. Desse modo, o crescimento urbano é marcado pela expansão de áreas periféricas. Esse texto aqui, gente, está dizendo exatamente, né, essa situação. A cidade vai crescendo, as áreas mais centrais, né, as áreas mais urbanizadas, acabam pegando um valor agregado muito maior, né, do preço das coisas, do aluguel dos terrenos, o preço dos imóveis. Várias situações que fazem com que as pessoas, principalmente de baixa renda, né, já falamos sobre isso anteriormente, elas acabam saindo dessas áreas mais valorizadas e vão para áreas periféricas, né, áreas mais afastadas, né? Isso sem considerar a questão da segregação socioespacial, que a gente também falou aqui, né? Aquele bairro que é um pouquinho mais afastado e aí acaba ficando mais caro porque as pessoas ricas querem morar numa área mais tranquila, sem o barulho da cidade, e isso também acaba valorizando. Mas, de maneira geral, as cidades elas crescem baseadas aí, né, a partir dessa situação, né? Elas vão se expandindo de maneira horizontal, vão ali, né, aumentando,
devido principalmente à questão dos preços, né? Questão do valor dos serviços, e aí mais distantes tem uma possibilidade, né, de ter um custo de vida um pouquinho menor nas áreas de cidade. Vamos dar uma olhada nas alternativas incorretas, né? Lembrando sempre que a alternativa que a gente verificou é a que importa, né? A alternativa correta é a que importa, porque é ela que está relacionada com o texto da questão, né? É ela que tem ali aquela característica de linkar corretamente o tema, né? As outras alternativas, elas não estão relacionadas. Nenhuma das 4 que a gente vai ver aqui está relacionada com a situação, né? Mas a gente vai dar uma olhada em cada uma delas agora. A letra A, valorização da escala local, ela está errada porque as áreas centrais, elas concentram boa parte das áreas industriais no começo do processo de crescimento. Mas também ocorre uma descentralização desse processo em outros municípios ao longo do tempo. Aquilo que a gente falou, inclusive, na outra questão, né? A industrialização acaba indo para outras cidades e acaba causando ali, né, esse aumento ali da outras cidades, a descentralização dos espaços, né? Letra C, densificação do transporte ferroviário, que não tem nada a ver, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, as ferrovias, ela é muito menor, né? A quantidade de ferrovias é muito menor do que outros modais de transporte. Então isso não representa um resultado da expansão urbana brasileira. Infelizmente, né, aqui no território brasileiro, as ferrovias elas são muito poucas, né? Os metrôs se concentram basicamente em grandes capitais, né? As malhas ferroviárias ligando cidades aí, basicamente sendo usadas para transporte de mercadoria, né? Matéria-prima, etc. Letra D, predomínio do planejamento estadual, né, também está errada. Em muitos casos, a expansão da malha urbana, né, esse aumento para áreas periféricas nas diversas regiões metropolitanas, se deu de maneira o quê? Acelerada e desorganizada. Então a gente tem todo esse problema que acaba sendo reforçado por conta disso. A letra E está errada, né? Inibição de consórcios intermunicipais. Ela está errada porque, como o processo de expansão urbana no Brasil se deu de maneira desorganizada, como inclusive a gente falou agora há pouco, as parcerias entre municípios vizinhos ali para resolução de problemas, né, relacionados ali a essa situação da expansão, elas ocorrem de maneira posterior à ocupação humana em seus respectivos territórios. Ora, se nós temos aí uma cidade crescendo bastante, outras cidades ao redor ali também crescendo bastante, esse processo acaba ocorrendo de maneira independente, de maneira acelerada, né? Então não ocorre assim, o prefeito das 2 cidades ali vão se unir para criar um bairro, né? Criar uma área ali, né? Para as pessoas poderem chegar e morarem e serem felizes. Geralmente é o contrário, né? Acontece de maneira posterior, né? De maneira após, né? Quando acontecem esses problemas que já causaram aí a expansão das cidades. Finalizamos, gente. Vamos agora para nossas considerações finais. Finalizamos, hein? Finalizamos o nosso simulado com questões sobre a urbanização e em homenagem aí ao simulado, eu vou fazer a minha selfie aqui, ó, com as alternativas certas. Beleza, pessoal, não deixe de seguir as redes sociais aí do Centro de Mídias, hein? Fique sempre em contato aí com as informações que chegam até vocês. Bons estudos, até a próxima!